Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está e por mais essa oportunidade, Senhor, de poder falar da Tua palavra, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar das falhas dos meus irmãos, nós estamos aqui reunidos, Pai, em volta da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, como o Senhor tem feito dia após dia, nesse lugar que muitas vezes nós já declaramos, tão simples, mas onde a Tua presença é manifesta. Em nome de Jesus. Amém. Quem achou aí? João capítulo 1, vou ler o 42. Melhor, vamos ler a partir do 35 para chegar no 42. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram por ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E no grego, que é Petros, né? Mas aqui já está no Pedro para nós. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre Neemias. E eu falei algo aqui, depois o Rogério acabou repetindo lá em cima. Um dia que nós estávamos descendo, ele falou: Deixa eu lá colocar mais um tijolinho no meu muro. Deixa eu lá colocar mais um tijolinho na minha construção. Estava vindo para cá. E aí, meus irmãos, eu tive a oportunidade de ter acesso a um estudo sobre Pedro, e me aguçou a estudar mais um pouquinho sobre esse homem. E aqui nós estamos vendo o primeiro momento em que Pedro tem um contato com Jesus. Ele tem o primeiro contato com Jesus. É interessante aqui que Pedro está sendo apresentado ao Cristo, irmãos. Quem foi o primeiro que viu? Quem foi o primeiro que ele falou, que Jesus falou? Um dos primeiros que apresentou Pedro. André. E André é o que de Pedro? Irmão. Então quem vai apresentar Jesus? André. E André é o que? Irmão. E quem apresenta Jesus para outras pessoas? Pedro. Beleza, Pedro. Os irmãos estão entendendo o raciocínio. Beleza. Mas onde eu quero chegar com isso? Só vai apresentar Jesus para outra pessoa quem é irmão. Quem é irmão? Logicamente que o texto aqui não é bem esse o significado. Só está deixando claro que André era irmão de Pedro. Aí apresentou para o irmão o Cristo. Você tem que acreditar, como André acreditava, que poderia mudar a história de Pedro apresentando o Cristo. Onde você quer chegar com isso, irmão Sandro? Vou te explicar, vou deixar melhor, mais fácil de entender. Quando nós encontramos alguma coisa boa, irmãos, quando recebemos algo de bom, nós temos que ter um desejo sincero de passar a outros, de transmitir a outros. André ouviu de João, esse João aqui é o João Batista, falando: Olha lá o Cordeiro. Aí ele deixou de seguir João e começou a seguir Jesus. Começou a seguir Jesus. Aí André começou a ver aquilo que estava acontecendo. E André chegou e apresentou quem? Pedro. Mas até aqui, como é o nome de Pedro? Cefas. Mas Cefas significa Pedro, mas tem um nome que ele tem antes. Simão.
O primeiro, às vezes a gente já fala logo de Pedro, a gente já vai direto para Pedro. Pedro. Mas o verdadeiro nome de Pedro é Simão. Simão é o verdadeiro nome de Pedro. Quem dá o sobrenome para ele, embora que o judeu não tenha esse hábito de sobrenome quem tem é nós, o judeu não tem sobrenome. Quando, por exemplo, falamos de Maria Madalena, não quer dizer que o sobrenome dela era Madalena. Na verdade, quer dizer a cidade onde ela veio, que é Magdala. Mas no brasileiro ficou Madalena. Mas o judeu não tem sobrenome. João Batista, não é que o sobrenome dele era Batista, é porque como ele batizava, ele recebeu o sobrenome, entre aspas, de Batista. E Pedro recebe um sobrenome. Na verdade, Pedro acaba sendo um sobrenome, porque o primeiro nome dele mesmo é Simão. Mas aí Jesus olha para ele e vê algo nele, irmãos. E é aqui que eu quero chegar. Logicamente, lembrando, irmão apresenta Jesus. Você precisa ser irmão de Jesus para apresentar Jesus para outra pessoa. Você precisa ter conhecimento de Jesus para apresentar Jesus para outra pessoa. Porque isso é interessante como André vai apresentar, fala assim, encontramos o Cristo, encontramos o Messias, encontramos o escolhido, encontramos o enviado. Ele não apresenta só Jesus como o nome Jesus, porque Jesus, outro dia eu estava conversando com o irmão Anderson, Jesus era um nome comum. Agora, Cristo já tinha um significado mais específico. E aí André está mostrando ali, ó. Encontramos o Cristo, encontramos o Messias, encontramos aquele que as Escrituras falam. Aí Jesus olha para Simão e fala assim, e aí é onde eu quero chegar, no 42. No 42, ele olha para Simão e diz o quê? Vamos ler novamente. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, ou pedra, ou melhor, como nós gostamos, rocha. Vê que interessante que esse irmão aqui, ó, presta atenção, para que eu fique bem entendido onde eu quero chegar. Ele é Simão. Simão também é um nome comum. Se você começar a observar a Bíblia, tem outros homens com o nome de Simão. Vou citar um, Simão, curtidor de couro. Tem esse Simão. Tem outro Simão, Simão mágico. Tem outro Simão. Mas quando eu falo Simão Pedro, aí fica um negócio mais específico, irmão Anderson. Simão Pedro é o Pedro que nós conhecemos, que muitos anos depois de andar com Jesus, aí ele vai escrever 1 Pedro e 2 Pedro, mas depois de muitos anos. Porque às vezes a gente vai olhando assim, a gente tem uma ideia que ele simplesmente foi apresentado ali por André, e a partir dali, Godoy, já mudou a vida dele, ele já ficou perfeito, ele já ficou certinho, ele já ficou correto, ele já ficou como o Senhor esperava. E não é assim. Servir ao Senhor nosso Deus é um Deus de processos. Nosso Deus é um Deus que pega uma pedra bruta e vai lapidando para ficar de acordo com o que Ele quer fazer. Ninguém, Maria, já nasce pronto. É tão claro que o nosso Deus é um Deus de processo, Godoy, porque Ele poderia muito bem, e aqui é um pensamento meu, Ele não poderia simplesmente ter mandado Jesus já com 30 anos para a terra? Poderia ou não poderia? Porque Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, não poderia? Poderia. Um belo dia, Jesus aparecesse. Mas não. O nosso Deus é um Deus de processo. Então Jesus vem no ventre de Maria, ele é uma criancinha, ele precisa ser cuidado, no Anderson, ele precisa que alguém pegue na mão dele, ele precisa dar os primeiros passos, ele precisa de um José que estende os braços para ele. Quem aqui é pai, que já teve o privilégio de ver os filhos dar os primeiros passos, é uma alegria imensa. Quem é mãe, quem é pai sabe. Então tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. Você não vê uma criança que já nasce correndo? Você viu uma criança que já nasce correndo? Não.
Então, da mesma forma, a nossa trilha com Cristo, a nossa trilha no caminho do Senhor é de passo em passo, de caminhada em caminhada, de começo em começo. Todos nós aqui, se nós formos olhar friamente, todos nós, quando chegamos na presença do Senhor, precisamos receber esse sobrenome de Pedro. Vou explicar. Teria que ser assim. Cheguei a Jesus, a partir de hoje seu nome é Sandro Pedro. A partir de hoje é Maria Pedro. A partir de hoje é Rogério Pedro. É Ezequiel Pedro. Por que, irmão Sandro? Vou explicar. Porque quando Jesus chega para Pedro, Pedro é realmente essa pedra bruta, irmão Anderson. É alguém que precisa ser lapidado. E nós, quando chegamos na presença do Senhor, é a mesma coisa. Nós somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Que precisa ser transformada por aquele que pode nos transformar, que é Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que em outro texto das Escrituras, mostra quando Jesus chama Pedro, e ele não chama Pedro para ir na frente chorando. Como muitas vezes nós temos nas nossas igrejas, aquele apelo, irmão Anderson. Quem quer aceitar Jesus? Como se nós tivéssemos que se aceitar. Na verdade, quem nos aceita é Jesus. Porque nós somos falhos e cheios de erro. Mas a gente tem esse hábito. Quem quer aceitar Jesus? Aí vem alguém na frente, chorando. Aí chora. Eu quero esse Jesus lindo. Esse Jesus maravilhoso. Jesus. E normalmente as pessoas vão quando estão num dia difícil, Cojão. Porque a pessoa está tão amargurada da vida, irmão Anderson, que ela quer aquela esperança. Aí a pessoa vai lá na frente, chorando. Eu quero esse Jesus. Jesus lindo, maravilhoso. Primeiro domingo depois, Jesus lindo. Segundo domingo depois, Jesus lindo. Terceiro domingo, Jesus. Terceiro domingo depois, Jesus. Quarto domingo, já estou legal, não vou mais. No quinto domingo já está na balada. Meu Deus. Já era. Aí eu pergunto, e aquele Jesus lindo? Aquele Jesus maravilhoso que ela chorou? Que ela foi lá na frente, na presença do monte de pessoa que ela não conhecia, e se debulhou em lágrimas, e levantou as mãos e falou, eu quero, eu aceito, eu amo esse Jesus. E esse Jesus lindo? Foi parar aonde? Que dentro de um mês a pessoa já não está mais preocupada com esse Jesus lindo e maravilhoso, que ela foi lá na frente chorando. E quando Jesus chama Pedro, ele não chama Pedro para ir lá na frente, ele fala, Pedro, siga-me. Aí Pedro começa a andar com ele, Maria, ele é um dos primeiros discípulos a ser chamado, ele começa. Então vamos fazer um exercício de inteligência. Pressupondo que ele foi o primeiro a ser chamado, a gente pressupõe que ele foi o que viu mais. Quem concorda comigo? Se ele for o primeiro a ser chamado, a tendência é que ele veja mais. A tendência é que ele tenha mais. E aí Pedro começa a andar com Jesus, irmãos. Aí ele começa a ver pão ser multiplicado. Ele é o homem que anda sobre as águas, impulsionado por Cristo. Ele é o homem que fez grandes coisas ali. Ele viu grandes coisas, melhor dizendo. Ele provavelmente viu os leprosos sendo curados. Não dá para ter certeza de tudo que ele viu, irmão Anderson. Porque a própria Bíblia diz assim, se tudo que Jesus fizesse fosse escrito em livros, os livros do mundo não caberiam. Então vamos supor que Pedro viu muita coisa, Peter, viu muita coisa, Pedro viu muita coisa. Aí chega um determinado momento que Jesus olha na bolinha do olho dele e fala assim, quando você se converter. Aí é que o negócio ficou estreito. Ele viu tanta coisa, Godoy, mas agora ele ouve do próprio Cristo, Nai. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus. Quando você se converter. É forte isso aqui. Andar na igreja, sentar aqui para ouvir a palavra, parar para ouvir um louvor, não nos faz servos de Deus. Meu Deus.
pedra bruta que nós somos. Amém. Glória a Deus. Amém. E quando Jesus fala para Pedro assim, ó, você é Simão, filho de João, mas a partir de agora vai ser conhecido como Cefas. Ou seja, a partir de agora você vai ser conhecido como pedra, como rocha. Mas eu vou mudar a sua estrutura. Eu vou cuidar de você. Eu vou transformar você. E você vai se converter lá na frente. E muita coisa vai ser feita através da sua vida. Muitas pessoas vão ser alcançadas por você. Mas para que isso aconteça, tem um processo. Tem um processo, meus irmãos. Do céu, meu pai usava um termo, meu pai falava assim, do céu só cai chuva. Tem um processo, Pete, não vai cair do céu não. Porque às vezes a pessoa olha assim e fala, poxa, irmão Sandro vai falar ali na frente, nossa, como irmão Sandro conhece, irmão Sandro isso, irmão Sandro. Quem é irmão Sandro? Irmão Sandro não é ninguém não, meus irmãos. Ah, porque o irmão, vai lá o irmão A, o irmão B, nossa, como fala bonito, o irmão A, o irmão B não é ninguém não. Agora o Cristo que está na vida do irmão A, do irmão B e do irmão Sandro, aí ele é legal. Ele verdadeiramente pode usar um vaso cheio de falhas, cheio de erro, como eu, como você. Aí ele pega Pedrão ali, ó, e vai moldando Pedro. Vai mudando Pedro. Vai mudando Pedro. E Pedro vai sendo transformado. E Pedro vai sendo modificado. E Pedro vai sendo lapidado, irmão Anderson. E lá na frente é um homem que prega. E as pessoas olham assim, mas esse homem não é um cara sem cultura. Não é um cara que não tem esse conhecimento. Mas sabe o que é interessante? É que os irmãos olham, aquelas pessoas que estão ouvindo Pedro e falam assim, ó, é inegável que ele andou com Jesus. Aí é que fica legal. Porque ele pega aquela pedra bruta, transforma, lapida, chama para perto. Que Jesus está dizendo para nós hoje, eu quero chamar você para perto de mim, para estar perto de mim. Eu só posso cuidar de você se você estiver perto de mim. Eu só posso trabalhar na sua vida se você estiver perto de mim. Se você estiver longe de mim, eu não posso, porque o nosso Deus é um Deus educado. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei com você, cearei com você, você comigo. Ele não vai invadir porta. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Quem invade é ladrão, quem invade é bandido, quem invade é criminoso. Ele vai entrar se você deixar que ele entre. Ele não obrigou Pedro, larga tudo e me segue. Ele não pôs uma faca na cabeça de Pedro. Ele falou, siga-me. E Pedro, de livre e espontânea vontade, deixou todas as suas coisas e começou a seguir a Jesus. E a partir daquele momento, Pedro já não foi mais o mesmo. Pedro foi transformado, Pedro foi mudado. Dia após dia, momento a cada momento. E eu vou dizer um momento, um pouquinho antes do Senhor ser ali, ó, pego do jardim do Getsêmani, um pouquinho antes dele ser pego ali, um pouquinho antes de Judas entregá-lo, do traidor Iscariotes entregá-lo, ele chama algumas pessoas e fala assim, ó, vamos orar. E entre essas pessoas está Pedro. Pedro está entre essas pessoas, Nai. E aí começa Jesus a orar. Aí eu fico, eu me imaginando. Aí está Jesus orando ali, ó. Jesus orando, falando com o Pai. Aí está aqueles outros homens perto dele. Daqui a pouco o primeiro faz assim, ó. O segundo. O terceiro já está dormindo. Aí Jesus vai lá, acorda todo mundo e fala, meu, vocês não conseguem vigiar comigo um pouquinho? Um pouquinho. Jesus está dando uma dura aí. Jesus está chamando a atenção, irmão Anderson. Não está alisando, não. Poxa, e eu, se fosse no nosso Brasileirão, ele ia falar assim, poxa vida, vocês não conseguem estar um minutinho comigo. Vocês conseguem fazer tudo, mas vocês não conseguem estar um pouquinho comigo. Vocês têm tempo para tudo, mas vocês não têm tempo para vigiar um pouquinho comigo, para orar um pouquinho comigo. Vocês não têm tempo para isso. Aí lá na frente, um pouquinho mais para frente, chega todos aqueles que vão pegar Jesus, irmãos. Estão todos chegando ali para pegar Jesus. Aí vem o safado, o pilantra do Iscariotes. E aqui ele deixa uma marca que é perigosa, irmãos. Aí ele chegou em Jesus e beijo no rosto.
Aí foram pegar Jesus. Aí Pedrão faz o quê? Desembanha a espada. Aí vai lá e faz o quê? Corta a orelha do servo, Malco. E aí eu tenho uma dizer para você, sabe quando a gente tem que resolver as coisas pela nossa própria força? Quando a gente não tem tempo para orar. Se Pedro tivesse vigiado em oração,